Lucas capítulo 3. Versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados. Versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Em voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ou endireitai as suas veredas. Versículo 5. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Versículo 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo: o que faremos, pois? Versículo 11. E, respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Versículo 12. E chegaram também os publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Versículo 13. E ele lhes disse: e não peçais mais do que o que vos está ordenado. Versículo 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Versículo 15. E, estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seus corações, se porventura seria o Cristo. Versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Versículo 18. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Versículo 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Versículo 20. Acrescentou a todas as outras ainda esta: há de encerrar João num cárcere. Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 23. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Versículo 24. E Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José. Versículo 25. E José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Não, e Não de Esli, e Esli de Nagaí. Versículo 26. E Nagaí de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá. Versículo 27. E Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri. Versículo 28. E Neri de Melqui, e Melqui de Adim, e Adim de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de Er. Versículo 29. E Er de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jurim, e Jurim de Matã, e Matã de Levi. Versículo 30. E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim. Versículo 31. E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. Versículo 32. E Davi de Jessé,
e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson. Versículo 33. E Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Isrom, e Isrom de Pérez, e Pérez de Judá. Versículo 34. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor. Versículo 35. E Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá. Versículo 36. E Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Versículo 37. E Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã. Versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus.